Muito bem, pessoal, vamos para o nosso segundo encontro, então, de sociologia, onde estamos tratando de conceitos muito importantes para a análise social que se possa estabelecer na sociedade atual, em qualquer sociedade, em qualquer contexto histórico que vamos estabelecer a análise. No nosso primeiro encontro, alguns conceitos eles nortearam o nosso encontro, né? Vimos lá os conceitos de raça, né? A definição de raça, tentamos estudar aí a perspectiva do racismo, né, a existência do racismo. Vimos no contexto brasileiro as teorias da chamada teoria da democracia racial, né, do Freire, que dizia que no Brasil, por ser o resultado de uma miscigenação, não existia preconceito, não existia racismo, né, porque o que existia era uma democracia entre as raças, e depois, na sequência, o Florestan Fernandes ele vai trabalhar o conceito de mito da democracia racial. Ele vai dizer que não existe preconceito, que não existe racismo no Brasil é um mito. Porque, na verdade, o que se percebe, o que se acompanha é essa dinâmica racista, discriminatória no nosso país. Definimos desse modo os conceitos de preconceito, o conceito de discriminação e o conceito de segregação. Cabe a nós agora entendermos que esses conceitos estudados, eles dão origem ou eles compõem o que a gente pode definir também como algumas teorias raciais que existiram no mundo, né? Algumas teorias chamadas eugênicas, né? Teorias eugênicas são aquelas teorias que propõem ou que defendem a superioridade de uma raça perante a outra, tá? Podemos tomar como exemplo dois pensadores a nível mundial, um escritor francês, o Gorbier, e depois um médico italiano, o Lombroso, tá? Que defendem, né, e que teorizam sobre a questão da eugenia, né? A teoria do Gorbier, ela vai influenciar alguns pensadores brasileiros, né? Entre eles o Nina Rodrigues e Oliveira Viana, que vão absorver as ideias do Gorbier e vão tentar e vão propor a aplicação no Brasil. O que o Gorbier ele vai pensar? O que o Gorbier ele vai definir? Ele vai dizer o seguinte: existem três raças puras no mundo: brancos, pretos e amarelos. E a miscigenação, a troca, né, de uma raça, uma mistura de uma raça com a outra, gera na compreensão dele a degeneração da raça humana. Quanto mais miscigenada uma sociedade, maior o comprometimento dessa sociedade, mais degenerada ela vai ser, ou mais próxima do fim ela vai ser. Tá? Então ele colocava a raça branca como sendo superior, tá? Mas ela não poderia querer contribuir com as demais para melhorar as demais, né? Porque ela vai acabar miscigenando, vai acabar estragando tudo, né? Então teria que se manter um padrão de branquitude, né? Traduzindo. E esses pensadores brasileiros, né, o Nina Rodrigues e o Oliveira Viana, eles vão propor, né, o absurdo, né, de que para que o Brasil consiga desenvolver-se, eles vão propor o branqueamento da população nos moldes europeus. Tá? Ou seja, que se reproduzam nesse país, né, e incentivar a vinda de imigrantes brancos, para que se tenha uma raça branca pura e se consiga o desenvolvimento do país. Entende? Então, essa era a perspectiva, né, que o Gorbier ele vai propor e que é teorizada, inclusive, em solo brasileiros por pensadores brasileiros. Ok? O Lombroso é um médico italiano, ele também tem dessa perspectiva eugênica, e ele vai começar a analisar, ele vai dizer que existem características físicas que diferenciam as raças, e a questão da criminalidade, por exemplo, ela tem origem na questão racial, tá? Tem origem na questão racial. Então, diante dessa perspectiva do Lombroso, seguem metodologias de antropometria, ou seja, a medição de alguns órgãos, de algumas partes do corpo humano para determinar a raça ou a pureza da raça.
Lembrem que os nazistas faziam isso, né? Os nazistas eles faziam isso, ou seja, medir o tamanho da orelha, medir o tamanho do nariz, né, a circunferência da cabeça, né? Aí eles acabavam estabelecendo padrões, né? A raça tal tem que ter tal padrão de medida, tal, entende? Então ele vai dizer, eles vão chegar a esses absurdos, né? Podemos dizer assim, na questão de determinar essa ou de levar adiante essas teorias eugênicas. Perfeito? Então, essas posturas racistas, essas posturas eugênicas, na verdade, elas assumem um caráter etnocêntrico. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é aquela postura em que eu me coloco numa posição de superioridade diante daquele que é diferente. Existe um movimento hoje, por exemplo, não só nos Estados Unidos, mas muito forte nos Estados Unidos, dos chamados supremacistas brancos, né? Os supremacistas brancos, ou seja, é uma postura etnocêntrica, porque a minha etnia, a minha raça, ela é o centro de tudo, ela é o fundamento de tudo, ela é a base de tudo. Tudo aquilo que é diferente tem que ser colocado de lado ou talvez exterminado, né, como foi o caso da proposta nazista, né, voltando aqui. Então, essas posturas são posturas etnocêntricas, né, que levam em consideração a ideia ou o pressuposto da supremacia de determinada raça, de determinada etnia. Ok? Então, esse é o primeiro elemento que eu gostaria de retomar, que é fazer uma retomada dos principais temas abordados na aula anterior, na videoaula anterior. Nesse momento, então, nós vamos avançar e eu gostaria de trazer para vocês aqui aquilo que, na perspectiva da sociologia, representa a superação do conceito de raça. Porque quando nós falamos em raça, nós estamos falando das características físicas, biológicas, né, dos indivíduos. E a sociologia ela não vai concordar, né, a sociologia contemporânea não vai concordar com essa separação, com essa divisão por raça. Teoricamente, raça é apenas uma, raça humana, né? Então, o que ela vai propor? O que ela vai propor nesse sentido? Se supera a raça, o que é que vamos... qual que é o conceito fundamental para a sociologia? Para a sociologia, o conceito fundamental é o conceito de etnia. Tá? Então, começa a se trabalhar com a perspectiva da etnia. O que é etnia? Então, a etnia são nada mais, nada menos do que um conjunto de seres humanos que partilham determinados aspectos culturais, que vão desde a linguagem até a religião. Tá? São características sociais e culturais. Nesse sentido, são características que são apreendidas. A etnia ela não tem uma definição genética. A etnia ela é apreendida porque ela carrega em si características sociais e culturais, como a língua, como a religião, como hábitos alimentares, enfim. Né? Ela é aprendida. Então, eu me aceito enquanto pertencente ou eu me percebo enquanto pertencente a uma etnia, não enquanto uma raça. Tá? Nessa perspectiva, nos remete também ao conceito de etnicidade, tá? Que é aquele sentimento de pertencimento a determinada comunidade étnica. Então eu me sinto pertencente a determinada comunidade étnica devido à religião, devido à língua, devido aos seus costumes, à cultura, porque ocorre uma identificação com um grupo social específico dentro de uma sociedade. Então a sociedade em si ela é composta por etnias. E a etnicidade é aquilo que me faz me identificar com determinada etnia. Ok? Então, o conceito de etnia, nesse sentido, para a sociologia, ele supera. Tá? Ele supera e ele vai além
do conceito de raça. Tá? Enquanto o conceito de raça ele faz uma distinção do ponto de vista biológico, tá? A etnia ela são práticas socioculturais, tá? Entre grupos humanos, né, podemos dizer assim. Por isso que o conceito de etnia ele supera o conceito de raça. Tá? Porque aqui não é um entendimento ou uma crença, né, de que existam raças superiores ou inferiores. Tá? O que existe aqui é uma construção histórica. Tá? O que existe é uma construção histórica marcada por essa diversidade. Tá? Por essa diversidade. Enquanto ficarmos embasados apenas no conceito de raça, nós vamos ter essa perspectiva histórica que se percebe, tá? Marcada por esse racismo, né? Que contemporaneamente passa a ser definido também como racismo estrutural. Tá? Então nós temos que superar isso. Tá? E essas diferenças, ou as diferenciações entre as etnias, ela vai resultar em algo riquíssimo, né? Que é essa interação entre grupos sociais que funcionam como mediador das relações sociais. Entende? O conceito de etnia não coloca algo superior a outro, ou alguém superior a outro alguém. O conceito de etnia ele diz o seguinte: eu me vejo pertencente a um grupo, mas o eu pertencer a esse grupo depende também da aceitação dos grupos diferentes, porque é isso que cria, tá? E a etnicidade não é algo, e a etnia ela me permite essa mudança, tá? Essa transposição, porque como nós já vimos anteriormente, a cultura não é algo estanque, não é algo que se dá dessa maneira e fica assim. Com a relação com outras culturas, eu vou melhorando, vou aprimorando, vou transformando a minha cultura. E a perspectiva de etnicidade, ela se dá desse modo também. Então, essa aceitação da etnia como conceito fundamental, que supera o conceito de raça, nos propõe um outro conceito de igual importância, que é o conceito de multiculturalismo. Tá? O multiculturalismo é essa perspectiva de superar o etnocentrismo. Enquanto o etnocentrismo é aquela perspectiva que a minha etnia, o meu grupo racial, ele é superior aos demais, o multiculturalismo, ele percebe a convivência e a integração das diversas etnias, das diversas perspectivas de etnicidade como algo positivo e como algo que denota o crescimento, a evolução do meio social. Tá? Então, o multiculturalismo ele é entendido, então, ou ele designa esse fato, essa ideia de que as sociedades elas são formadas por grupos culturais distintos, tá? Ela é uma perspectiva política que visa a coexistência pacífica entre diferentes grupos étnicos, tá? E ela também é um movimento teórico em defesa da pluralidade e da diversidade cultural. Então veja que riquíssimo isso, né? E que vai acabar também reivindicando o reconhecimento cultural das minorias. E é importante aqui falarmos desse aspecto. O multiculturalismo como esse elemento que garante na nossa sociedade a expressão cultural das minorias. Tanto no contexto atual, né, que são muito atacadas, que são muito cerceadas. Né? Então, no ambiente em que nós vivemos, vamos pegar como exemplo aqui as tradições ou as religiões de origem afro, né? Ou as religiões, melhor dizendo, de matriz africanas. Né? Veja que
elas carregam em si um aspecto negativo para muitas pessoas. Tá? Mas para aquelas pessoas que entendem essa realidade religiosa a partir de uma perspectiva etnocêntrica. A minha religião é melhor que a do outro, então aquela religião está errada, ela deveria ser proibida, porque ela prega o mal, porque ela... Enfim. Numa perspectiva multiculturalista, né, eu vou entender o direito da pessoa a manifestar-se da maneira como ela acha mais conveniente do ponto de vista religioso. Tá? E de garantir a liberdade das pessoas se manifestarem da maneira como elas entendem ser a relação delas com o divino. Ok? Então, são perspectivas importantes e que nós não podemos perder de vista. Nessa perspectiva, então, o multiculturalismo ele vai ser aquela perspectiva que vai nos dirigir a ideia de interculturalidade, ou seja, é essa perspectiva, essa visão que vê no contato entre diferentes culturas a possibilidade da construção de novos conhecimentos e de novas interpretações do mundo. Tá? Ou seja, uma pessoa aberta à ideia de interculturalidade, ela consegue fazer leituras do mundo muito mais condizentes com a realidade. Por quê? Porque se eu ficar preso na minha perspectiva cultural ocidental, quando eu vou analisar fatos ocorridos em alguns países, algumas sociedades orientais, eu posso ser preconceituoso, ser discriminatório ao estabelecer essa análise. Né? A partir do momento que eu proponho o multiculturalismo como ideia fundamental de vivência social, eu acabo introjetando em mim também essa perspectiva da interculturalidade, ou seja, eu preciso me apropriar, eu preciso do contato com a outra cultura para entender o modo de ser dessas pessoas, né? O porquê elas agirem de determinadas formas, terem determinados costumes, antes de determinar que aqueles costumes são errados, né? Simplesmente pelo fato de não serem iguais aos meus, ou irem contra as minhas perspectivas. Ok? Então, outro aspecto. E por fim, tratando também de toda essa perspectiva que envolve a nossa sociedade do ponto de vista do preconceito, discriminação, segregação, é importante falarmos das ações afirmativas. Tá? Quando eu falo em ação afirmativa, eu estou tratando de ações públicas ou privadas que são dirigidas à correção de desigualdades sociais, visando, nesse sentido, a compensação das desvantagens criadas e reproduzidas socialmente. Uma ação afirmativa, pessoal, então ela vai se dar sempre que se percebe que existe uma desigualdade que historicamente vem se constituindo e que é necessário que se estabeleça uma correção, uma compensação. Vejam só, há 2 semanas atrás, tá, vamos pegar um caso aqui brasileiro, há 2 semanas atrás, 2 empresas brasileiras, quer dizer, uma empresa brasileira e uma empresa norte-americana, elas lançaram editais para contratação, no caso da empresa brasileira, né, para contratação de trainers negros. O edital era apenas para candidatos negros. Por que a empresa privada fez isso? Né? Ela vai dizer o seguinte, gente, historicamente existiu e existe uma desigualdade, existe uma forma de se tratar diferente no nosso país, brancos e negros. E os negros eles estão em desvantagem hoje por causa disso. É todo um passado que vem lá desde a escravidão até os tempos de hoje,
e que a população negra, querendo ou não, ela está em desvantagem, ela sofre por essa desvantagem. Então, nós vamos propor isso para que pessoas negras consigam acessar um patamar salarial maior na nossa empresa. Ok? Isso uma empresa pública, privada, desculpe. Teve uma norte-americana que na mesma semana lançou um edital também para contratação apenas de pessoas negras. Os governos, as ações públicas também, existem ações públicas que vão nesse sentido, né? Que estabelecem cotas, por exemplo, né? Se faz um concurso público com cotas para negros, para índios, para deficientes, para mulheres, ou seja, são fragmentos da sociedade, né? São fragmentos da sociedade, minorias em muitos casos, que historicamente sofrem com uma desvantagem, com um processo, né, desigual para acessar os bens e os serviços e que em determinado momento diz, não, chega, vamos tentar equilibrar isso, vamos tentar compensar tudo que foi feito lá atrás hoje. Perfeito? Então, muitas políticas de ação afirmativa, nós podemos citar aqui, por exemplo, então, como eu havia mencionado, as cotas. Tá? As cotas raciais, por exemplo, para o estudante acessar a universidade. Existem críticas, existem pessoas que apoiam, existem pessoas que criticam, existem pessoas que dizem que isso não tem sentido nenhum porque todo mundo tem a mesma capacidade. Eu só quero fazer um parênteses aqui. O sistema de cotas, em nenhum momento, ele está dizendo que quem é beneficiado pelas cotas é menos capaz. Não é isso. O sistema de cotas não é criado para beneficiar quem é menos capaz. Capacidade, e eu digo, todos têm a mesma. O que o sistema de cotas ele vai estabelecer é que se possa estabelecer ou reparar algo que historicamente aconteceu e acontece no nosso país. Veja, não podemos achar que a teoria da democracia racial do Freire ela pode ser aplicada hoje. Nós não vivemos num país onde existe uma democracia racial. Nunca vivemos. E, infelizmente, estamos um tanto quanto distantes de se viver. Né? Essa história da democracia racial, como dizia o Florestan, é um mito, é uma historinha, né, que criaram, né, para ficar com a consciência mais tranquila. Existe um processo de desigualdade, né, é só nós olharmos as grandes carreiras, né, salariais no nosso país, no setor público, no setor privado, que nós vamos ver que elas são ocupadas, na sua grande maioria, por homens brancos. Né? Por homens brancos. Então, isso nos quer dizer alguma coisa. Tá? E esse sistema de cotas vai querer dizer, nós temos que forçar de alguma maneira ou fazer com que de alguma maneira essas desigualdades, né, sejam compensadas. Tá? Com acesso ao serviço público, com acesso à educação, enfim. Tá? Aos cargos políticos eletivos, né? Agora, essa semana que encerrou, né, o Supremo Tribunal Federal ele disse que para essas eleições os partidos têm que destinar 50% da verba para candidatos negros, né? Já está valendo isso. Então, veja, são formas, né, de se reparar ou de se compensar toda essa desvantagem que historicamente ocorreu. Ok? Espero ter contribuído nessas definições, nesses conceitos, tá? Que nós desenvolvemos agora. E nos encontramos, então, na próxima aula com o avanço das nossas discussões. Um grande abraço a todos, fiquem bem, até mais, galera.